A paz do Senhor, meus amados irmãos, quanta saudade de todos vocês. Hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouco sobre a nossa lição da escola dominical. A nossa lição 6, cujo título é Um Chamado ao Arrependimento. Uma lição assim muito interessante e que diz tudo sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no qual Deus tem nos chamado ao arrependimento. E esta lição o Espírito Santo muito tem falado ao meu coração. Diz aqui na lição da página 38 da sua revista, tá? O texto áureo, ele está ali em Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Aqui é o salmista, quando você lê todos os versos do Salmo 51, do qual ele ora pedindo para o Senhor: tenha misericórdia de mim, segundo a tua bondade, a tua benignidade, do qual ele confessa o seu pecado, do qual ele se arrepende do seu pecado. E foi um verso feito em tremenda angústia do rei Davi. O tópico 1, ele mostra para nós o cenário, o contexto histórico do qual vem esta oração, do qual vem este verso. Qual é o contexto histórico do qual rei Davi expõe a sua angústia? Tudo foi decorrente do pecado. O pecado, ele pode ser aparentemente bom. Ele é bom para o momento, mas depois, fora do momento, ele traz assim consequências terríveis à alma e traz consequências também físicas, visíveis, e traz colheitas que nós não queremos. A colheita de um pecado não é nada bom. Então o tópico 1 nos fala aqui que Davi, por conta do seu pecado, o pecado conduziu ele a um esvaziamento espiritual e profunda angústia. Nós precisamos ver, rever quais são, da onde provém esta angústia. Existem angústias na nossa alma que é proveniente mesmo de situações que estamos vivendo, do qual estamos sendo provados, que é natural a nossa alma sentir angústia. Mas existem outras que vêm decorrente, consequente de um pecado. Então nós precisamos perguntar ao Espírito Santo que nos ajude e que traga à nossa memória, traga na nossa memória um pecado que talvez fizemos e nem percebemos, e pecados que fizemos conscientemente, sabendo que era errado, sabendo que não agradava e que não agrada ao Senhor Todo-Poderoso. Então o contexto, qual foi a transgressão de Davi? Nós olhamos assim, rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas também com uma natureza pecaminosa, como a minha e como a sua. Diz aqui o contexto histórico que Davi, que era comum para os reis, passear sobre os terraços, sobre os telhados. Havia terraços que eram sobre os telhados de algumas casas. Então, alguns historiadores nos diz que poderia ser que a casa do rei Davi, por ser rei, era mais alta do que todas as outras. Então, trazendo essa possibilidade dele subir ao telhado e observar a cidade aonde ele governava. E diz ali que ele viu a esposa do seu comandante, o seu melhor comandante do exército. Ela estava ali se banhando.
E ao ver aquela cena, isso trouxe cobiça aos olhos do rei. O rei permitiu que seu coração entrasse abuso de poder e de autoridade e a cobiça. E o que ele faz? Ele manda chamar aquela moça, ele peca com aquela moça, ele cai em adultério com ela. E como rei, tenta colocar panos brancos, colocar panos em cima do pecado. Só que tentar pôr panos brancos em cima de pecado suja, mostra a sujeira. Diz que consequente dessa relação de adultério, ela engravida. E o filho era do rei Davi. E agora como é que ia ficar a posição do rei? Como é que ia ficar agora a postura do rei mediante isso? Então, o que se tenta fazer após o pecado, para esconder pecado, cria-se uma mentira. Primeiro tenta criar uma mentira através de situações. Libera o marido dela para a guerra, para ele poder passar a noite com a esposa, para entender que o filho era do seu chefe guerreiro ali. Não dá certo, porque ele era um homem fiel ao rei, que sempre queria prestar serviços ao rei. Também ele tenta criar uma situação de ele fazer uma festa, de beber muito, e numa bebedeira, né, querer dar bebidas àquele guerreiro, mas aquele guerreiro sempre estava pronto para agir no palácio do rei. Só vemos que na história nenhuma das alternativas de mentira deu certo. E aí você vê o que o pecado faz? Primeiro, o pecado é assim, ele vem como algo lindo para nós, como algo viçoso, saboroso, enche os olhos. Ele vem como aquela palavra, o que que tem? O que que tem? E aí, após o consumado, aliás, o pecado, vem agora uma ideia para tentar esconder. Aí vem uma ideinha assim para tentar fazer o cenário perfeito, para que ninguém perceba, para que ninguém questione, para que ninguém observe, porque vai passar despercebido. E aí, com tudo isso, não deu certo ele tentar esconder o pecado. E aí ela vem, se apresenta dizendo que está grávida. E agora? Não, guarda em silêncio. E aí o que faz? Uma trama por causa do seu pecado, tira a vida de outro. Você vê que o pecado faz? Ele não prejudica só você. O pecado, ele não prejudica somente a você. Ele prejudica outros. Quando eu peco, o pecado ele não é, eu não assumo dizendo, o problema é meu, eu assumo isto. Ele vem e prejudica outros. E o pecado do rei, um homem segundo o coração de Deus, nos diz a palavra que acabou com a família daquele comandante. Acabou com o casamento daquele comandante. E o que ele faz? Uma ideia, então, para eliminar da história. A ideia era, então, já que quer ser fiel, já que quer trabalhar, então vá, coloque ele na linha de frente na batalha. Porque Israel estava vivendo muitas batalhas naquele período. Coloque ele na linha de frente. E na linha de frente, aquele homem teve a vida ceifada por um plano maligno por causa do pecado de alguém. A partir daí, Davi assume a viúva e, consequentemente, o filho que era dele. Aparentemente, parece que plano perfeito. Aparentemente, parece que tudo está na normalidade. Só que há um Deus no céu que contemplava tudo, que viu tudo. E passado o tempo, uma visita. Nós vemos aqui que vem uma visita a
casa, ao palácio de Davi. E a visita era de quem? Profeta de Deus. E aquele profeta não foi por um acaso. Aquele profeta, ele foi com uma mensagem de Deus. Ele foi com uma mensagem de Deus. Profeta Natã, profeta de Deus. E ele foi lá dizendo, ó rei, você precisa confessar o teu pecado. Porque rei Davi vivia dias de angústias. Vivia dias assim, ele não sabia. Pois agora Deus, através do profeta Natã, denuncia, traz à tona. Mas de que maneira foi a denúncia deste pecado? Trazendo uma parábola. Natã conta uma parábola de que um homem rico tinha muitas ovelhas. E um homem pobre só tinha uma. E o homem rico foi lá e cobiçou a única ovelha daquele homem pobre. Davi se enfureceu na hora, porque é típico dele, rei, né? Homem de guerra, de militar. A reação foi se enfurecer. Foi se enfurecer com aquilo. E já dá uma sentença, esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natã, homem de Deus, diz assim, então, esse homem é você, rei Davi. Em outras palavras, você foi lá. Havia um homem que tinha uma única esposa. Você no palácio tem muitas. Mas ele tinha uma, você foi lá e roubou. Você tomou. Então você precisa se arrepender. Sabe que o pecado nos afasta de Deus. O que essa lição nos ensina, que nós precisamos confessar os nossos pecados perante Deus. Nós precisamos, para confessar, nos arrepender. Tem que haver arrependimento. Depois desta parábola, Davi agora começa a percorrer o caminho do arrependimento. Reconhece que errou, reconhece que pecou e seu coração em angústia. Então, primeiramente, o que Davi declara aqui nós vemos? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, que está em Salmo 51, verso 3. O meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, tem muita gente que anda pecando por aí e o pecado está falando dia após dia e trazendo muitos, levando, aliás, muitos à loucura. A loucura, porque o pecado, depois de produzido e trazido todas as consequências para a vida da pessoa, ele faz isso, ele leva a pessoa à loucura, para aquele que entende e reconhece que perdeu o temor de Deus. Aqui nos diz que Davi vai orando e vai dizendo, oprimido em seu espírito, só que ele tinha uma sensibilidade ainda. Esse é o segredo. Pecou, é verdade, mas deve ainda haver a sensibilidade, o querer ouvir a voz de Deus. Na sua angústia, Davi quis ouvir a voz de Deus. E nos fala que ele procura, ele reconhece. Depois desta palavra, reconheceu que profeta Natã, homem de Deus, ele reconhece que precisava confessar. Não adianta se arrepender sem confissão, sem trazer à tona por palavras, reconhecer por palavras que errou, que pecou contra os céus e contra a terra. E aqui nós vemos Davi, o rei, com a sensibilidade e recebendo aquela palavra de exortação, reconhecendo que errou. E aqui, quando nos diz a lição que as pessoas dentro da igreja têm se acostumado tanto a viver com o pecado, porque já perdeu a sensibilidade. Tem muita gente insensível por aí,
E não é insensível no mundo, é insensível dentro da igreja. Perdeu a sensibilidade pregando, perdeu a sensibilidade cantando, solando, se apresentando, frequentando, sentando nos bancos da igreja, mas já está insensível. Deus fala, é como se nada tivesse acontecido. Não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão que não veio hoje, que eu sei que ele pecou. Mas e o seu pecado? E o meu pecado? Que o Espírito Santo de Deus neste dia continue falando ao nosso coração. Não endureçais o vosso coração. E o Senhor nos chama hoje um tempo de arrependimento. A nossa nação, nós como igreja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa para quem se arrepende na presença do Senhor. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender do nosso mau comportamento em tantos anos, achando que estava fazendo a obra de Deus, e de Deus, aliás, nós estávamos longe. E de Deus, nós estávamos completamente distanciados. Este é o dia de nos arrependermos diante do Senhor. Diz agora o tópico 2, que além de reconhecer, Davi, além de reconhecer que precisava confessar o seu pecado, ele tinha que realizar uma outra decisão, pedido de perdão. Confesso, Senhor, eu errei, mas eu tenho que ter o arrependimento. Senhor, me perdoa. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também confessa. E ele confessa no versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parece mal. Ele reconhece e declara ao Senhor: eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus e contra a terra. E nós vemos que, entendemos com essa lição, que os pecados precisam ser confessados diante de Deus. Porque pecado que não é confessado diante de Deus, nos distancia de Deus. Aonde há pecado, não pode haver a presença de Deus. Aonde há pecado escondido, não pode ter a alegria de Deus. Não pode haver a presença de Deus. E nós vemos aqui que o pecado afasta o crente de Deus. O pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que só Ele é que pode libertar. Então precisamos estar atentos. O mais importante, diz aqui a nossa lição, ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós vemos aqui também no tópico 2.3 que fala que o perdão não aniquila as consequências. Reconhecemos, primeiro passo, reconhecer que pecou, que fez o que não agrada aos olhos do Senhor. Segundo, confessar: Senhor, eu errei e eu me arrependo. É confessar com inteireza de coração. É confessar com todo o seu coração. E é reconhecer, é confessar, é dizer, e dizer o quanto está arrependido. Porém, somos perdoados, porque quem nos perdoa? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário.
Aleluia! O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A primeira carta de João nos fala assim, 1,7: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui Davi fala, purifica-me como hisopo. Ele faz alguns pedidos, que é o tópico 3. Então, nessa oração de arrependimento, o rei Davi faz alguns pedidos ao Senhor. O primeiro pedido que ele faz é restaurar a intimidade, conhecer a sabedoria. Sabedoria? Sim. Sabedoria agora para lidar com as consequências desse pecado. Porque todo pecado traz consequências ruins. Anote isso. O pecado começa bom para a minha carne, mas ele termina com consequências ruins para a minha vida com Deus, para a minha eternidade, para a minha vida espiritual. Então nós precisamos compreender isso. Ele ora, pedindo ao Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, para lidar com isso. Eu vou lidar com as consequências agora. Me instrua, me dirija. É a capacidade, a sabedoria é a capacidade de lidar com os problemas que podem ser externos e internos. Eu vou ter consequências internas a respeito desse pecado. Fui perdoado, sim. Deus lançou no mar do esquecimento. Porém, as consequências ficam. Eu ouvi uma frase uma certa vez dizendo: Deus nos dá a liberdade de escolher as sementes. Tem a semente do bem, tem a semente do mal. Nós temos um cesto cheio de semente. Porém, ele que me dá as sementes. E a decisão, a sabedoria, a capacidade de como fazer, de como lidar com essas sementes. Agora, a colheita disso, Deus não muda. Ouça bem, Deus não muda a respeito das consequências da nossa colheita. 1 Coríntios nos fala, 9,7, tudo que o homem semear, isto mesmo colherá. Isto é princípio bíblico. E isso é válido para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. Princípio, Deus não muda princípio. Anote isto. Deus não muda nem altera princípio. Tudo que o homem semear, isto mesmo colherá. Guarde isto. E o rei Davi pede ao Senhor, dá-me sabedoria para lidar agora com tudo isto. E vai dizendo aqui que ele tinha condições para ouvir as instruções do Senhor, porque ele tinha profundidade na intimidade. Ele restaurou na confissão, quando confessamos o pecado, nós restauramos intimidade, porém nós não alteramos colheita. Escreva isso na tua lição. Quando confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos perdão e restauramos a intimidade, a comunicação com Deus, porém não mudamos a colheita. Haverá consequências. E aqui ele ora e ele pede ao Senhor sabedoria para fugir do pecado quando vier. Ele pede ao Senhor sabedoria para poder lidar agora com as consequências deste pecado que ele cometeu. O tópico 3.2 fala assim: purifica-me como hisopo. O que era hisopo? Hisopo era um arbusto aromático. É um arbusto aromático, uma árvore com cachos de flores amareladas que cresce nas fendas das rochas. Você já viu aquelas flores, aquelas plantas que crescem nas fendas entre as rochas? Então, este é o hisopo. E o hisopo foi muito utilizado ali na época do povo de Israel, povo hebreu,
né? Principalmente fala no livro de Levítico, nos rituais de purificação, que ali nos rituais de purificação, eles pegavam, molhavam, né, um fecho de isopo, né, passava no sangue do cordeiro, e quando o povo de Israel, aliás, vou corrigir, quando o povo de Israel, na noite da Páscoa, né, eles pegavam um feixe de isopo, molhava no sangue do cordeiro que foi imolado ali, né, que o Senhor requereu, molhava no sangue e aspergia nas portas e nas janelas. E que besuntava, né, o alto das portas e das janelas, para que recebessem, que era o sinal, para que recebesse o livramento do anjo da morte naquela noite. E também era usado nas cerimônias de purificação, que está em Levítico capítulo 14, versículos 51 e 52. Era usado nos rituais de purificação, de perdão de pecado do povo. Porém, nós não chamamos a atenção quando fala purifica-me como isopo. Porque o isopo era um instrumento, não purificador, mas era um instrumento que o levava a purificar-se, a molhar no sangue para purificar, para limpar daquele pecado. E aqui nós vemos Davi fazendo esta oração: purifica-me como isopo, limpa-me como isopo. Está no versículo 7 aqui, e eu quero ler com vocês aqui. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então esse foi o segundo pedido de Davi: me limpa, me lava no teu sangue, né? E pela posição que nós vemos de Davi, primeiro porque ele era rei, ele tinha uma posição de autoridade máxima em Israel. Ele tinha prestígio, ele tinha uma história e ele tinha também uma veia musical. Então, por toda essa história, a queda de Davi não foi uma queda qualquer, não era de qualquer um, mas foi necessário ele se arrepender para que ele recebesse o livramento do vexame e da vergonha. E para encerrar, o terceiro pedido de Davi, a alegria da salvação. Ele pede ao Senhor: Senhor, devolva a alegria da salvação no meu viver, devolva a alegria da tua salvação. Então, Davi estava em um estado de angústia profunda, sentindo-se preso em decorrência do pecado, porque o pecado prende, o pecado nos amarra, o pecado nos oprime. Por mais que a gente tente vencer tudo isso, mas é algo espiritual. Ele traz decadência, nos afasta de Deus, nos coloca longe de Deus. Então nos fala aqui que o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. Tem muita gente dentro da igreja que já perdeu a alegria da salvação. Mas o Senhor está nos ensinando hoje, através desta lição, Ele quer restituir a alegria da salvação no nosso viver. Ele quer restituir a alegria de sermos salvos, perdoados. Porque quando somos perdoados, não tem mais, somos livres. Somos livres. Há um louvor que diz: eu sou livre. Eu sou livre. Nada pode separar do amor de Deus, porque eu sou livre. Quando reconhecemos e nos arrependemos e pedimos a misericórdia do Senhor, nós vivemos em liberdade. Nós não andamos mais cativos a pecado, mas nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Então, porque o perdão e o gozo, perdão e a alegria andam juntos. Como diz aqui o escritor Gesiel Gomes, perdão e gozo e alegria caminham juntos. Quando eu sou perdoada, eu recebo a alegria de viver, a alegria da salvação. Então aqui eu quero finalizar esta lição
Concluindo como que o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos ter consciência disso, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependimento. Amém? Eu sei que o Espírito é que vai falar muito mais na profundidade nos vossos corações. E eu oro nesta manhã por você, por mim e por você. Primeiramente, nós temos que ter o entendimento, resumindo a lição de hoje. Primeiramente, reconhecer que pecamos. Reconheça que errou. Reconhecer é assumir, assuma, errou. Fez o que não agrada ao Senhor. Segundo passo é confessar. Confessar dizendo eu errei. Reconhecer e dizer eu pequei. Buscar o arrependimento. Buscar a reconciliação. Buscar o perdão do seu pecado. E o terceiro é quando receber o perdão, receber a alegria da salvação. É receber a alegria de poder viver em liberdade novamente. E é o que o Senhor quer nos conceder hoje. É o que o Senhor quer nos conceder neste dia. Para que não haja mais peso na nossa vida, não haja mais peso na nossa história. Essa lição de escola dominical, ela é tremenda, ela é gloriosa. Então que possamos trazer a memória, que o Espírito Santo hoje traga na nossa memória algo que tenhamos feito que não agradou a Ele e que tem sido impedimento da alegria do Senhor na nossa vida. E eu quero orar com você agora. Porque falar desta lição, desta palavra tão gloriosa e nós não encerrarmos com uma oração, então você aonde estiver, curva a sua cabeça. Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós reconhecemos, eu reconheço que sou pecadora, reconheço, Pai, que tenho uma natureza pecaminosa e que eu preciso do Senhor. Eu peço agora perdão dos meus pecados, perdão das minhas iniquidades por palavras, por pensamentos, por ações, por atitudes. E eu reconheço, Senhor, que só o sangue do Teu Filho Jesus é que pode me perdoar e me purificar de todo o pecado. Perdoa, Senhor, os meus pecados, eu me arrependo hoje e peço a misericórdia e peço a benignidade do Senhor sobre a minha vida. Senhor, tudo aquilo que vem para impedir-nos de vermos a Tua glória, de gozarmos da Tua presença, eu reconheço e peço perdão, Pai, dos meus pecados. Que o sangue do Teu Filho Jesus venha me purificar de toda iniquidade. E que eu possa viver a liberdade em Cristo Jesus. Que eu possa viver uma vida livre que só o Senhor pode dar. Dê a este, Senhor, que está assistindo agora esta live. Dê a ele, Senhor, o perdão. Dê a ele, Senhor, a alegria da Tua salvação. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, viu? Um ótimo dia de paz, de renovo, de alegria em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Todo-Poderoso, a alegria do Todo-Poderoso esteja sobre você e sobre a sua casa. E até a próxima.